Agora, imprensa acaba de revelar, acaba de confirmar mais um escândalo que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. É uma bomba atômica que acabou de explodir. Gente, também tem uma outra informação que eu confesso para vocês que eu tive que ir em outros portais de notícia para ter certeza que realmente aconteceu. Lulinha, filho do Lula, acaba de admitir tudo, gente, tá? E prisão pode acontecer contra o filho do Lulinha a qualquer momento. Eu tô aqui em estado de choque. Eu vou trazer essa informação fresquinha que acabou de sair do forno, gente, tá? Lulinha acaba de admitir tudo e prisão pode acontecer ainda hoje, segundo informações que estão circulando aí na imprensa, gente, tá? E não para por aí não, gente, tá? Lula da Silva tá extremamente furioso e revoltado com ministros do STF e decidiu abandonar, gente, tá? Lula da Silva acaba de declarar guerra contra o STF, contra ministros do STF. E por que que o Lula decidiu tomar essa decisão agora? Vocês vão entender, gente, tá? Lula tá se sentindo traído por alguns ministros do STF. Gente, mais um escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula, gente, tá? E por incrível que pareça, dessa vez a própria PGR deu um chega pra lá no governo Lula. É tão grave que nem a PGR conseguiu passar pano para esse escândalo que explodiu dentro do governo Lula. E é claro que eu vou trazer essa informação também. E agora, gente, breaking news, notícia de última hora. Uma grande autoridade do alto escalão acaba de confirmar que vai renunciar o cargo, gente, tá? Não é mais celeuma, não é mais burburinho. Grande autoridade, gente, tá? Do alto escalão acaba de confirmar que vai renunciar ao cargo e já deu até a data para o anúncio da sua renúncia. Será agora na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, essa grande autoridade vai anunciar a sua renúncia. E quem é essa autoridade? Por que que ele vai renunciar ao cargo? Aí, gente, vocês vão ficar de queixo caído. E se vocês ficarem até o finalzinho do vídeo, eu vou trazer uma surpresa, gente, tá? Nesse vídeo aqui, eu tenho uma surpresa, grande surpresa, para todos vocês que estão do outro lado me assistindo, gente, tá? Eu, Fabiana Cardoso, tenho uma grande surpresa para todos. São todos vocês que estão me assistindo. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito do que eu tenho para trazer aqui para vocês. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui, tá? Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? E logo de cara, é essa aqui que eu estou colocando aqui agora na sua tela. O Lula tá completamente desesperado. Tudo que pode respingar nele, ele quer distância. E agora tá aqui, gente, a confirmação do que eu acabei de dizer para vocês. Caso Master leva Lula a se distanciar do STF para conter desgaste político. Ou seja, o Lula, ele pode se distanciar do STF, de ministros do STF. Mas ele não tem como se distanciar, por exemplo, de ministros que foram indicados por ele para os ministérios lá do governo dele. Ele não pode se desvencilhar, ele não pode se distanciar de presidentes, diretor de órgãos que foram indicados por ele. Do STF ele pode até se afastar, mas membros de dentro do seu governo, como que ele vai se afastar? Então aqui ele está fazendo o que pode. Nossa Deus, né? Ministros do STF estão aí envolvidos até o pescoço nesse escândalo, né? Do Daniel Vorcaro, né? Do escândalo do Massa, então eu vou me afastar. Então essa foi a decisão do Lula. Então ele está completamente obcecado em se perpetuar no poder. Nem que para isso ele tenha que se distanciar ou basicamente declarar guerra, abandonar os ministros do STF à própria sorte. Tanto é que ele tá aí, gente, pedindo a cabeça do Dias Toffoli. Quer que o Dias Toffoli... Isso saiu, gente, na imprensa, no jornal O Globo, agora há 3 dias atrás, que o Lula quer a cabeça do Dias Toffoli, quer que o Lula renuncie seu cargo, quer que ele se afaste do cargo. Quer prova maior do que essa de que Lula realmente está muito preocupado desses escândalos que podem respingar em cima dele e prejudicar o seu plano de se perpetuar no poder?
E, gente, o que mais tem é motivo para o Lula se desesperar, porque ele quer se perpetuar no poder, mas o barco está remando contra a maré. Porque, prestem atenção, porque olhem só isso aqui. O que o Boris Casoy acabou... O Boris Casoy acabou de detonar. E, gente, foi para cima sem dó e nem piedade. Dinheiro roubado do INSS pode ter financiado viagens de Lulinha. Ou seja, gente, além do Lula, né, tá preocupado com o escândalo, né, do Daniel Vorcaro, escândalo do Banco Master, né, envolvendo grandes aliados de membros de seu governo, de tá preocupado com os ministros do STF que ele agora quer distanciar. Agora, como que ele vai distanciar do filho? Porque o filho tá aqui, envolvido em escândalo de roubalheira da fraude do INSS. Como que o Lula vai distanciar do seu filho? É basicamente só se ele vir aí a público dizendo: esse filho não é meu, esse filho é do Bolsonaro, que é só o que falta, né? E se tratando de Lula, eu não duvido de nada, porque tudo para ele é culpa do Bolsonaro, né, gente? Só falta ele vir dizer: olha, esse filho não é meu, filho é do Bolsonaro, para prejudicar a campanha do Flávio Bolsonaro. É modus operandi do Lula, coloca a culpa em cima dos outros. Mas aqui como que ele vai se desvencilhar? Lulinha, gente, tá? O Boris Casoy expõe: dinheiro roubado do INSS pode ter financiado viagem de Lulinha. E daqui a pouco, gente, tá? Lulinha acabou de admitir tudo. Prisão pode acontecer a qualquer momento e o Lula ligou o modo desespero. Mas antes, vejam o Boris Casoy, gente, o Boris Casoy destruiu Lulinha e Lula sem piedade. PF investiga se desvios abasteceram agência de viagens usada por Lulinha. O Lulinha, Polícia Federal, Lulinha, você vai prejudicar o papai. Vai prejudicar o papai. Polícia Federal suspeita de transferências do Careca do INSS para empresária amiga próxima de Fábio Luiz. Defesa fala em tentativa indevida de incriminar filho do presidente. Aí tem a agência que ele utilizava para suas viagens, que está sendo vista como um trampolim, né? um momento de lavagem de dinheiro, enfim. O Lulinha está sob suspeita. Gente, aquele momento em que o Boris Casoy: Lulinha, você vai prejudicar o seu papai, mas está prejudicando sim, e muito, gente. Vocês não têm noção da bomba que eu vou trazer daqui a pouco sobre Lulinha, gente, tá? Admitiu, gente, o Lula deve estar desesperado. Sim, gente, tá? Mais um motivo pro Lula tá dizendo: gente, a coisa tá feia pro Lula. A coisa tá trágica pro Lula, porque agora vejam só, nem o PGR conseguiu salvar o Lula dessa vez, gente, tá? Vocês se lembram desse senhor aqui do lado de vocês, que era ministro, né, dos direitos humanos do Lula, daquele escândalo que ele estava envolvido, que abusou, né, de outra ministra, de mulheres dentro do governo Lula. Inicialmente o Lula e a Janja descobriram tudo e ficaram caladinhos para não prejudicar o Lula, né, porque o Lula quer se perpetuar no poder. Mas aí veio o Metrópolis, jogou a lama do ventilador, aí o Lula teve que tomar ali algumas decisões. Inclusive naquela época o governo Lula foi fritado pela imprensa. Pois bem, gente, tá? Esse escândalo voltou a atormentar o Lula, e no pior momento possível, porque nem o PGR conseguiu salvar o Lula. PGR denuncia Silvio Almeida por importunação sexual contra a Aniele, gente, tá? Para desespero do Lula, gente, tá? Abusos estavam acontecendo dentro do desgoverno Lula. E na época ficaram caladinhos, né? A PGR denunciou ao STF o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, sobre a acusação de importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, a belezura da Aniele Franco. Ministros dos Direitos Humanos desde o início do terceiro mandato de Lula, Silvio Almeida foi
exonerado do cargo em setembro de 24, após seu nome ser envolvido em denúncias de assédio sexual e moral, o caso revelado pelo Metrópolis na mesma época. O caso foi protocolado em 4 de março e tramita sob sigilo, no STF, sob relatoria do ministro André Mendonça. Para desespero total e geral do Lula, ainda foi cair nas mãos do André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Na denúncia assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet, a PGR afirma que há indícios que sustentam o relato da ministra. Entre eles, o depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que relatou ter visto a Aniele abalada após uma reunião em maio de 2023. Então, tudo foi se encaixando, as provas foram se turbinando e a PGR não teve outra escolha a não ser indiciar. Ele denunciou o ex-ministro do Lula para o STF e, para a tristeza do Lula, o caso foi cair justamente nas mãos do ministro André Mendonça, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? A situação realmente tá triste para o STF, gente, tá? Acabou de sair aqui uma pesquisa que caiu como uma bomba para os ministros do STF. Desespero toma conta geral. Mais uma pesquisa que destruiu a credibilidade do STF. E tem muitos ministros que estão muito, preocupados, furiosos com algumas atitudes, notícias que vêm sendo reveladas à imprensa de um ministro ou outro lá dentro. Vejam só. Notícia desse quase final de semana é a divulgação da pesquisa Atlas Intel Estadão, mostrando que 60% das pessoas, dos entrevistados no Brasil, representando os cidadãos brasileiros, hoje não confiam no STF, no Supremo Tribunal Federal. Apenas 34% manifestam confiança. É o pior indicador da série histórica, desde que começou a pesquisa em 2023, na avaliação do STF. Isso é resultado, vamos lá, desde o processo dos inquéritos sobre fake news, então toda a flexibilização do direito que se fez no Brasil, a sucessão de censura prévia, tem todo o processo que, o país inteiro acompanhou, a ruptura com princípios do juiz natural, do devido processo legal, enfim, questões que são ligadas mais ao tema da democracia, mas muito especialmente ao tema recente da blindagem de ministros do Supremo Tribunal Federal. Começou com o caso Tagliaferro, aí foi evoluindo até esta semana o veto do ministro Gilmar Mendes, a quebra do sigilo do Fundo Arlen, lá que fez a compra das ações, das cotas do resort do ministro Dias Toffoli, todo o sistema de proteção em torno do Supremo Tribunal Federal, que terá o seu grande teste agora com a delação que vai acontecer do Daniel Vorcaro. A grande pergunta é se o Vorcaro se sentirá seguro ou terá incentivos para eventualmente incluir na sua delação a relação com o ministro do Supremo Tribunal Federal, do tribunal que fará o julgamento do próprio réu, do próprio Daniel Vorcaro, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses. Enfim, todo este processo, essa desconfiança se reflete em Atlas Intel Estadão, e cá entre nós não é uma notícia nada boa para a democracia brasileira. Gente, tá? Ministros do STF jogando a credibilidade do judiciário na lata do lixo, na lama. E o povo tá assistindo tudo de camarote e não tá gostando nada do que tá vendo, gente. Acabando a credibilidade do STF. Principalmente no que tange Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli, que estão atolados aí nesses escândalos de corrupção. Gente, grande autoridade acaba de afirmar que vai renunciar ao cargo, segundo informações aqui na imprensa. Esse anúncio será feito agora, na próxima segunda-feira. Quem é essa autoridade? Cláudio Castro, gente, tá? Cláudio Castro vai deixar o governo na segunda-feira, diz chefe da Casa Civil. Saiu aqui também na CNN, renúncia de Cláudio Castro evita cassação pelo TSE, mas não impede inelegibilidade, gente. Então, é um plano do Cláudio Castro em renunciar. E será que isso pode dar certo? A intenção de Cláudio Castro de renunciar ao governo do Rio de Janeiro antes da retomada do julgamento contra ele no TSE na próxima semana evita sua cassação, mas não impede de ser declarado inelegível pela Suprema Corte. O governador informou aliados que pretende deixar o cargo na próxima segunda-feira. Então, na próxima segunda, ele vai renunciar ao seu cargo. A estratégia busca antecipar a desincompatibilização para disputar o Senado Federal pelo Rio de Janeiro
e driblar eventual cassação no julgamento que será retomado no dia seguinte. A antecipação da saída do governo em 2 semanas indica que Castro e sua equipe apostam em uma condenação pelo TSE depois de uma absorção do TRE do Rio de Janeiro, em 2024, a 2 votos pela condenação do governador no TSE. Ao renunciar ao governo para não ser cassado, o Cláudio Castro evita apenas ser destituído do cargo à força pelo TSE. A medida não impede a continuidade do julgamento, que tende a ser concluído com a declaração da inelegibilidade de Castro, que estaria impedido de disputar as eleições de outubro, gente. Então tá aí, Cláudio Castro tem um problema pelo seu caminho. Ele tem intenção de ser senador, mas tem um problema que chama-se Tribunal Superior Eleitoral, gente, tá? Vamos ver aí, vamos acompanhar para atualizar aí todos vocês. E agora, bomba do dia, daqui a pouco, gente, tá? Surpresa, eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão aí me assistindo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Mas antes, Lulinha, né? Defesa de Lulinha admitiu ao STF viagem paga pelo careca do INSS. Gente, eu falo para vocês, né? Muitos aí na imprensa dizem que prisão do Lulinha pode sair a qualquer momento e é um indício atrás do outro, gente, tá? André Mendonça tá tendo até muita paciência, porque já deveria ter declarado essa prisão, decretado essa prisão há muito tempo, porque é muito grave todas as evidências que vêm sendo reveladas. E chegou ao ponto de eles mesmos admitirem, defesa de Lulinha admite ao STF viagem paga pelo careca do INSS. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do Lula, admitiu ao STF pela primeira vez que ele viajou a Portugal com as despesas pagas pelo empresário, o careca do INSS, que é o maior articulador da roubalheira da fraude do INSS. Então, o Lulinha pode ter tido as suas despesas, né, de viagens pagas com dinheiro roubado dos acamados dos velhinhos do INSS. Conhecido como careca do INSS, Antunes está preso. O advogado de Lulinha, Guilherme, né, Sugmori, disse à CNN, porém, que o seu cliente não fechou qualquer negócio ou recebeu dinheiro do empresário. A defesa apresentou as explicações formalmente ao ministro André Mendonça no STF. Sabe o que eu acho mais interessante? Porque quando as bombas começam a explodir, eles vêm e dizem, olha, eu não tenho negócios, não tenho contato, não tive contato, não, só falta dizer, eu nem conhecia o careca do INSS. Aí, as provas vão sendo divulgadas, vão sendo colocadas na mesa, vão sendo reveladas. Aí, cheguei sim a viajar. Não, foi paga pelo careca do INSS. As coisas vão surgindo, eles são obrigados a abrir o bico, abrir a boca, contar, porque sabem que a Polícia Federal está investigando, está indo para cima, está fechando o cerco, sabe que a bomba pode estourar, e aí eles começam a admitir uma coisinha aqui, outra ali, né? E é isso, gente, tá? Tá demorando, gente, tá? A prisão do Lulinha tá demorando. A gente vê aí vários juristas, né, jornalistas dizendo, gente, prisão do Lulinha pode sair ainda hoje. Prisão do Lulinha pode acontecer a qualquer momento. E o Lula deve ter ligado o modo desespero. E eu disse pra vocês que eu tinha uma surpresa, né? E vocês vão gostar, gente, tá? Tá aqui. Hoje é aniversário do maior líder da direita que este país tem, gente, tá? Bolsonaro hoje faz 71 anos. Parabéns, Bolsonaro, gente, tá aqui. Parabéns do canal Fabiana Cardoso. Fabiana Cardoso tá aqui. Gente, eu tô, assim, lógico que não era nesse contexto que a gente gostaria que acontecesse, com ele lá, né, hospitalizado, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Claro que a gente não esperava que fosse dessa forma, mas hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário dessa inspiração para o povo brasileiro, para nós. Ele mostrou ao povo brasileiro uma nova maneira de acreditar, de torcer para o Brasil, de acreditar no Brasil. Naquele momento em que ele disse ali naquela manifestação,
me deem 50% do Congresso que eu mudo o destino do Brasil. Ali, gente, eu tive a certeza de que ele não desistiu do Brasil, mesmo em meio a tanta tempestade, tanta tragédia, tanta coisa ruim contra ele. Ele não desiste do nosso país. Inclusive, o Flávio Bolsonaro postou uma linda homenagem para ele nas suas redes sociais. Gente, eu confesso para vocês que eu sou chorona de carteirinha. Eu chorei quando eu assisti esse vídeo aqui dessa linda homenagem do Flávio Bolsonaro ao seu pai neste dia de hoje. Assista, gente. Pega o lenço, porque se vocês forem manteiga derretida igual eu, vocês vão chorar. Pessoal, tô aqui na casa do meu pai gravando um vídeo de aniversário para ele. Ele está completando 71 anos de idade e aqui a gente tem muitas memórias. Então, pai, em algum momento você vai assistir esse vídeo, mas eu queria compartilhar com todo mundo as lembranças. Muita gente que frequentava aqui desde a campanha de 2018, 2022. Aqui a mesinha famosa que fica ali fora, onde a gente vai agora, onde ficou famoso o pão com leite condensado dele, onde aconteceu as reuniões de forma bastante simples. Aqui tem um fundo que a gente vê essa grade, que tem uma foto famosa da gente fazendo a transmissão ao vivo daqui, né? Uma pranchinha de bodyboard, um suporte improvisado, os adesivos colados aqui nessa janela. E aqui é onde ficava a mesinha que a gente fazia as reuniões, tomava um café com todo mundo, comia um pãozinho, a mesa sem toalha. Mas estou aqui na sua casa, pai, e lembrando, né, de muitas coisas, muitas decisões que aconteceram aqui, né, nessa casa que é muito emblemática para todos nós. Infelizmente, a gente não pode comemorar o seu aniversário da forma como a gente gostaria, mas saiba, pai, que tem milhões de brasileiros orando por você, todo mundo muito sensibilizado com tudo que está acontecendo. As pessoas sabem da grande injustiça que você está passando, mas você é muito forte, né? Deus está no controle de tudo, te dando aí muita fé, com certeza muita esperança. Você está se aproximando cada vez mais dele. E saiba que a gente aqui, não eu, os brasileiros, vão cumprir esse plano de Deus para o nosso país e vamos honrar você também, tá? Então, parabéns, pai, fique com Deus aí, muita força, muita fé, e pode ter certeza que a gente vai cumprir a missão de resgatar o nosso Brasil. Abraço. Tá aí, gente, que linda, linda homenagem, né, do Flávio Bolsonaro ao maior líder da direita desta nação, gente, tá? E eu finalizo esse vídeo aqui. Como, gente, tá? Eu gostaria que o ministro Alexandre de Moraes se sensibilizasse aqui, aniversário, e concedesse a soltura, gente, a liberdade para o Bolsonaro. Seria muito bom, gente, tá? Hoje, em pleno aniversário do Bolsonaro, ele ser agraciado com esse presente, com essa dádiva, né, da liberdade, gente, tá? Como eu gostaria que o ministro Alexandre de Moraes, que Deus tocasse naquele coração, cohort, e concedesse a liberdade, devolvesse de volta a liberdade para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Como eu gostaria que isso acontecesse. A situação que já estava caótica, a situação que já estava triste, a situação que já estava um tsunami contra o Alexandre de Moraes, gente, tá? Acabou de piorar. SBT News acaba de confirmar mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e tem a ver com o escândalo do caso Márcio, gente, tá? Parece que saiu a prova cabal de que pode ter sido, sim, o ministro Alexandre de Moraes que conversou com o Volcaro no dia da prisão do Daniel Volcaro, aquela primeira prisão que o Daniel Volcaro parece que estava tentando fugir no seu avião para Dubai. Pois bem, gente, tá? Segundo informações aqui reveladas na imprensa, né? Novas informações traz a possível prova cabal de que era, sim, o ministro Alexandre de Moraes do outro lado da linha conversando com o Daniel Volcaro. Quer entender, gente? Gente, o ministro Alexandre de Moraes deve estar desesperado, porque assim, gente, assistam e coloque aqui embaixo, logo assim que você assistir o vídeo, logo em seguida eu vou fazer uma pergunta e quero que você coloque a sua opinião aqui, você colocar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas primeiro assistam com muita atenção. O número de telefone que a CPMI do INSS tenta vincular ao ministro Alexandre de Moraes, ou tenta comprovar se é ou não é do ministro Alexandre de Moraes, foi ativado em 22 de fevereiro de 2017, o mesmo dia em que o ministro foi aprovado pelo plenário do Senado
para assumir uma vaga no STF. Essa notícia está lá na coluna da Marcela Matos, nossa analista. A informação foi obtida pela CPMI junto ao Ministério Público. O documento traz dados da operadora, data de ativação da linha e o nome do assinante. A investigação sobre o número começou depois que a comissão encontrou na agenda de Daniel Vorcaro um contato salvo como Alexandre de Moraes, Brasília. César Feitosa, vem para cá. A comissão está esperando agora uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Mas você acha que essas pecinhas já estão todas encaixadas? A CPMI do INSS consegue comprovar que Daniel Vorcaro conversava com Alexandre de Moraes no dia em que foi preso ou ainda não? As informações que chegaram até a comissão, elas são muito menores do que aquelas informações que a Polícia Federal tem com base na busca e apreensão do celular de Daniel Vorcaro e a extração desses dados. O que se tem nos dados da CPMI do INSS é que um dos contatos salvos na lista telefônica de Daniel Vorcaro era esse Alexandre de Moraes, Brasília, que tem esse número que é vinculado ao STF, mas que a gente consegue garantir que era um número que diversas autoridades, jornalistas, políticos tinham e conversavam com o ministro Alexandre de Moraes até fevereiro desse ano. Esse era o número utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, portanto, pelo menos desde 2022 até fevereiro desse ano, quando ele trocou de número de telefone de celular. Então, essa informação, eu não sei, me parece que para a CPMI do INSS ela é pouco útil, porque a CPMI, não, como disse, ela não tem essas informações sobre as trocas de mensagens entre o ministro e o banqueiro. Quem tem essas informações é a Polícia Federal, depois de ter conseguido fazer a extração do celular de Daniel Vorcaro, que foi apreendido lá em 17 de novembro do ano passado, quando ele foi preso pela primeira vez, quando tentava embarcar para Dubai, dizendo que ia fechar lá um acordo com investidores estrangeiros para fechar a venda efetiva do Banco Master para o Grupo Victor e para esse grupo de investidores estrangeiros. Foi com base naquele celular que a Polícia Federal conseguiu, segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, ver que havia ali uma troca de mensagens entre o banqueiro e o ministro, utilizando aquele método, de tirar um print do bloco de notas com texto e enviar como uma mensagem de visualização única. Ou seja, apesar da CPMI buscar acesso a essa informação, ir até o Supremo com um prazo muito enxuto, de 48 horas, para que o Supremo repasse essas informações, isso me parece que vai ser pouquíssimo útil para a CPMI do INSS na confecção desse relatório final. E aí, gente, depois do que foi exposto aqui agora pelo SBT News, gente, vocês acham que pode ter alguma... Vocês acham que essa pode ser considerada a prova cabal, de uma possível ligação entre Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro? Será que era mesmo o Alexandre de Moraes do outro lado da linha, conversando e respondendo, o Daniel Vorcaro? Porque assim, gente, é muita coincidência. O número, esse número que foi detectado pela Polícia Federal, que estava ali, a pessoa estava dialogando com o Daniel Vorcaro. Esse número foi ativado, gente, no mesmo dia em que Alexandre de Moraes foi empossado como ministro do STF. E segundo a imprensa, segundo ali alguns jornalistas, segundo aqui o que foi revelado aqui pelo SBT News, esse mesmo número era por onde a imprensa, jornalistas conseguiam dialogar, tirar algumas dúvidas, pegar informações com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas, naquele momento, ele não estava utilizando esse celular funcional do STF. Nesse momento, não era ele conversando com o Daniel Vorcaro. Essa é a grande questão, gente. Então, assim... O que vocês acham? Na opinião sincera e honesta de todos vocês. É só uma coincidência que esse número é um número que foi ativado exatamente no dia em que Moraes foi empossado como ministro do STF? Ou é só uma coincidência? E o fato de jornalistas dizerem também que, olha, quando eu tenho que tirar uma dúvida, conversar com o Moraes também, eu conversava através desse
celular desse número funcional. E aí, gente? Eu trouxe a notícia, vou deixar a bola quicando para vocês chutarem pro gol. Ou não? Vocês acham que é só uma coincidência ou tem grande possibilidade, depois dessas novas evidências, de que realmente tenha sido o Alexandre de Moraes que estava ali respondendo, dialogando e conversando com o Daniel Vorcaro no dia da prisão dele? Coloca aqui embaixo a opinião sincera de todos vocês. Pessoal, eu vou trazer aqui uma informação que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês. A delação bomba de Daniel Vorcaro vai interferir nas eleições de 2026? A delação do Daniel Vorcaro pode ajudar o Flávio Bolsonaro a se eleger o novo presidente do Brasil e enxotar o Lula do poder? Você não tem essa dúvida, gente? Será que a delação do Vorcaro, né, pode prejudicar o Lula? Pode prejudicar algum aliado do Lula que pode respingar no Lula? Será que essa delação do Vorcaro pode ajudar a colocar o Flávio Bolsonaro na presidência? Assistam que vocês vão entender. Se não houver a delação, ou se não houver uma solução rápida desse caso, isso também vai afetar nas eleições. O que a gente espera, eu acho que a expectativa de todos nós, enquanto cidadãos, é que haja a solução desse caso antes do período eleitoral, porque o receio que parece ser mais grave nisso não é necessariamente afetar o processo eleitoral, mas o processo eleitoral engolfar, vamos dizer assim, as próprias investigações. A gente tem um ano que é de Copa do Mundo, a gente depois tem eleição. O ruim seria se esses eventos todos servissem como uma espécie de cortina de fumaça e de alguma maneira jogasse uma névoa nessas investigações e tudo ficasse mais ou menos esquecido depois do período eleitoral. Os próprios políticos agora estão, claro, com muito mais vontade de mostrar trabalho, de mostrar serviço, ou deveriam estar, pelo menos, do que depois do ano eleitoral ter passado. Então, creio que a grande questão é a gente aproveitar, isso deveria acontecer, aproveitar o ano eleitoral para que tudo se solucionasse antes. Eu estava vendo os comentários iniciais do programa, do jornal, falando de a possibilidade de uma delação sair em 15 dias. Acho muito difícil que em 15 dias ocorra. É um processo complexo. A gente pensar, inclusive, que 30% de um celular foi periciado durante todo esse período em que a gente está tendo essas investigações, acreditar que o Vorcaro vai dizer tudo o que sabe e isso ser checado e homologado e seguir adiante em 15 dias, acho difícil. Mas no mínimo, a gente precisa ter essa delação resolvida por completo e até mesmo exposta a público antes das eleições. Seja porque as tais festas do Vorcaro tinham políticos envolvidos, e a gente precisa saber quem eram essas pessoas que estavam, ao invés de trabalhando com o dinheiro público em festa, submetendo o seu interesse público ao interesse privado do Vorcaro, e sabe-se lá de mais quem, seja porque o caso Vorcaro é grave e envolve, como a gente mencionou, os três poderes da República, de uma forma envolvendo provavelmente corrupção, e talvez até esses poderes estejam relacionados uns com os outros, e isso tudo precisa vir a público, isso tudo precisa ser sabido por nós antes dessas eleições desse ano. Acho que esse é o cenário ideal, que tudo venha rápido para que, se contaminar de alguma forma o processo eleitoral, seja no sentido de nos esclarecer de quem é quem antes das eleições, e não no sentido de jogar uma névoa, uma cortina nas investigações e a gente descubra quem é quem só depois das urnas terem sido abertas. Muito importante, né, gente, essa análise do doutor André Marcílio. Eu vou acrescentar aqui para vocês, na verdade, eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião sincera, eu acho que sim, gente, tá? Que a delação do Daniel Vorcaro tem potencial, sim, para interferir nesta eleição de 2026. Principalmente no que tange aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tá aí, querendo se perpetuar no poder. E há indícios, né, gente, tá, de várias autoridades do alto escalão, inclusive muitas autoridades aliadas do Lula envolvidos no escândalo do INSS. Vou citar aqui para vocês, Guido Mantega, tem um parlamentar, um senador, o Everton, ou coisa nesse sentido, também envolvido nesse escândalo. Temos também
o Jacques Wagner, que acabou de, tá atolado aí até o pescoço nesse escândalo de corrupção, várias autoridades ligadas ao Lula da Silva, tem o Gabriel Galípolo, que teve reunião, que recebeu ligação de Alexandre de Moraes, que teve reunião, com autoridades junto com o Lula. Então, assim, gente, o que mais tem é autoridades do alto escalão ligados ao Lula envolvidos nesse escândalo. Aí a pergunta que foi, Fabiana, mas isso pode interferir na eleição? Claro que pode. Isso pode respingar no Lula. Porque muitas dessas autoridades que vão vir à tona, por exemplo, podem ter sido indicadas pelo Lula. Se o Lula indicou, um membro do alto escalão, por exemplo, um ministro ou um diretor, ou um Gabriel Galípolo da vida, sei lá, eu tô citando exemplos aqui para vocês. Foram indicados por quem? Por Lula. Então, se essas pessoas forem dragadas, envolvidas, forem delatadas pelo Daniel Arvocaro, claro que vai respingar em Lula da Silva. E é esse o grande desespero do Lula.